Eu sou de uma família de 12 médicos. O meu pai é um urologista. Só que teve um momento, quando eu estava fazendo a minha residência médica já formado, eu acabei me afastando um pouco de Deus, não de deixar de ir na igreja, mas aquele contato diário que nós precisamos ter com Deus, eu acabei tendo esse, vamos dizer, esse afastamento, né? Eu era um jovem, um cirurgião, passei num local de residência em cirurgia geral que todo mundo quer passar no Brasil, com a vida, entre aspas, encaminhada, entre aspas, um guri bobo, se achando um pouco pela situação toda. E, na verdade, aconteceu algo que foi extremamente marcante na minha vida. Que aquilo lá eu nunca mais esqueci. E que sempre, quando pedem para eu contar, eu vivencio aquilo como se fosse hoje. Uhum. Eu estava de plantão, nesse hospital, nesse grande hospital, e eu estava com, na época, eu sou um pouquinho mais velho, pastor Vilela, vocês conheceram a época dos pager, dos bips? Claro. Né? Não, estava recém começando o celular. Né? Era mais médico que usava, não é? Médico. Só que nós, onde estávamos no local dormindo lá no hospital, nós tínhamos bip. Então o bip tinha 2 toques. Era um toque normal e tinha um toque que era um toque de parada cardiorrespiratória. Ah, é? Para tu poder saber. Se a parada, tu tinha que ter uma rapidez maior de você ir. E eu estava de plantão, cirúrgico, e tocou o bip da parada. E era mais ou menos 13h15, 13h20 da manhã. E eu levantei com muita rapidez. O bip toca para a equipe da cirurgia, quando o paciente é teu. E o bip toca para a equipe da clínica e para a enfermagem. Muito bem. Nesse momento, eu só olhei ali, que dizia quarto 109. E eu desci muito rápido. E eu fui durante esse intervalo de tempo que eu fui de escada, não de elevador, eu fui só pensando assim, ó, Vilela, não pode ser o meu paciente, porque eu tinha um paciente no quarto 109, que nós tínhamos operado uma cirurgia, uma das maiores cirurgias da parte digestiva, chama-se DPT. Pessoa que tem câncer de pâncreas, chama-se duodeno pancreatectomia. E eu fui pensando angustiado, não pode ser ele, porque era SUS e tinha 5 pacientes no quarto. E porque eu tinha falado para a família um dia antes que ele teria alta no outro dia, porque o pós-operatório realmente estava muito bom. E quando eu chego no quarto, para minha surpresa, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente. E aí estava lá já o pessoal da clínica, a enfermagem, e eu cheguei. E como o paciente era meu, quem assumiu toda a reanimação junto ali foi eu. E nós começamos a reanimar esse paciente. E eu, um jovem cirurgião, eu tive vários ensinamentos, até mesmo em relação a falar familiares, quando tá tudo certo para tu dar alta no outro dia. Né? Se tudo transcorrer bem, se tudo continuar como está, uma frasezinha muda muita coisa. E nós começamos a reanimar esse paciente. E eu reanimei um paciente como nunca antes na minha vida. Porque eu queria, era um paciente meu, nós lutamos por ele. E a reanimação normal, em qualquer lugar do mundo, tem uma convenção. É 30 minutos de reanimação. Você massageia, você faz... Tem uma coisa que nós chamamos de ambu, que é para colocar respiração. É feito adrenalina, é feito atropina. E é tudo muito bem sincronizado. Quando bateu 30 minutos, estavam meus colegas médicos junto ali também. E disseram, Lemos, como me chamavam na residência, meu sobrenome. Deu 30 minutos. Eu disse, pessoal, vamos um pouquinho mais. Nós fomos mais 15 minutos. Porque depois de 30 minutos, durante nenhum momento ele voltou. Porque tem alguns pacientes que tu reanima, ele volta e daqui a pouco ele para novamente e você continua a reanimação. Acontece isso. Não é se reanimou, acordou, tá tudo bem. Às vezes ele acorda, reanima e daqui a pouco para de novo. Às vezes para tu reanimar 3 vezes. Só que depois de 30 minutos, durante todos os 30 minutos, ele não voltou em momento algum. Ou seja, paciente morto 30 minutos. E tocamos até 45. Fica aquela linhazinha? Linhazinha. Com assistolia, fica ali aquela linhazinha. E chegou 45 minutos, aí tá o pessoal já impaciente comigo. Né? 13 e tanto da madrugada. Enfermagem, paciente, tipo, né? Desiste, né? Lemos, por favor. Não tem mais. Acabou. Nesse momento, começou a acontecer algo que foi algo que impactou a minha vida. Algo que eu sei que foi um toque de Deus para mim, para dizer assim, olha o que tu está fazendo com a tua vida. Naquele momento, começou cenas que eu digo que são típicas de filme, só que ali era uma história real. Primeiro de tudo, não me perguntem como, a luz do quarto diminuiu uma fase. Naquele momento de 45 minutos, aquele cidadão que estava ali começou a se movimentar. E eu, como cirurgião,
como médico, a gente sempre quer achar uma explicação plausível para não aceitar sobrenatural em hipótese alguma. Eu comecei a pensar, não, são algumas mioclonias que algumas pessoas podem se mexer depois da morte. Só que depois, para acontecer mioclonia, é logo depois que a pessoa morre. Sim. Ele já estava há 45 minutos, então não era mioclonia. E ele começou a se mexer como se fosse uma convulsão. Como que é? Tipo se movimentar. Tipo epilético, não? Tipo epilético. Tá. Convulsão. Começou a esticar os braços. Nossa. Nesse momento, todas as pessoas que estavam dentro desse quarto... Você nunca tinha visto isso? Nunca na vida. E ninguém. As pessoas todas saíram do quarto. Inclusive os pacientes, todos podiam caminhar. Os que estavam nos outros leitos, pegaram o seu sorinho e saíram do quarto. E ficou no quarto apenas eu e o paciente. O paciente era meu. Eu entendi que essa experiência era comigo. Obviamente eu estava literalmente, como um cirurgião novo, apavorado com o que estava acontecendo ali. E esse homem estava fazendo uma cara de pavor, uma cara de dor, uma cara assim, algo que estava totalmente incomodado, em pânico, né? E talvez, para mim, era uma eternidade. Não sei se aquilo lá durou 5 minutos, 10 minutos. Eu sei que eu fiquei ali. E eu olhei para a janela do quarto que ficava em direção à rua e eu vi. Entrou uns vultos pretos, uns espíritos pretos, vários. E entraram dentro desse homem pelo tórax dele. E quando adentraram, a cara de pavor e de medo foi maior ainda. E depois, quando saíram dele e saíram pela janela, aquele homem desfaleceu. O que foi claramente que eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. Ele disse: tu viu esse homem adentrar no inferno. Ele estava indo para um local que ele não queria ir. E essa experiência vai marcar tua vida. E sempre que tu puder contar, você conta. Porque a eternidade, ela é real. E nós estamos aqui, Vilela, a gente sempre pisa em 2 mundos. Exatamente. Somos nativamente espirituais, né? Nós sempre 2 mundos, né? Tanto porque, agora não falando só do nosso espírito, por que a gente chega em ambientes que a gente não se sente bem? Exato. Por que tem pessoas que transmitem algo tão ruim pra gente? Existe uma realidade espiritual, né? Existe uma realidade. E é isso que eu digo. Às vezes o homem não percebe que existem forças espirituais que estão ao redor dele, né? E digo mais, Deus, ele nos notifica. Assim como a gente recebe uma mensagem no celular, né? Que alguém mandou mensagem, um alerta da Defesa Civil, Deus nos notifica através de situações que a gente enfrenta, de experiências que a gente vive. Então eu posso dizer, doutor, que essa experiência que o senhor teve, né, realmente foi uma notificação do céu. Deus permitiu que o senhor visse algo. Ali eu mudei minha vida. Então. Pra sempre. E pra todo mundo que eu posso dizer. Eu disse assim, ó, existe uma eternidade. Eu era ensinado, mas eu não tinha talvez uma convicção que eu tive através dessa experiência. Sim. Olha só. E tem algo mais que eu digo. Por exemplo, como é que tem suicídio em Mônaco? Em Luxemburgo, que são os locais mais ricos no Japão, do mundo. Por quê? Na Suíça, nos países... Por quê? Os países nórdicos. Por que tem rico que você mata? Bilionário que você mata? Por quê? Ou que tá em depressão. Em depressão que não resolve nunca com os melhores remédios do mundo. Coisa que eu mais recebo. Eu recebo pessoas de todos os... Nós contabilizamos, nós recebemos na nossa cidade, Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, a cada 60 dias, 12 países que afluem para lá, para serem atendidos, consultados ou até operados conosco, né? E, na verdade, a gente conhece e vê a opressão de frente, do lado. Uma coisa que eu digo muito assim, para pessoa que não tem experiência em viver em ambiente hospitalar, por que muito médico é excêntrico? Por que muito técnico de enfermagem, enfermeiro, são diferentes, estranhos, diferentes. Muitos são amargurados, muitos são mal-humorados. Só que uma coisa que eu nunca falei. Muitos têm problema com droga, com bebida. Com bebidas, tá? Com drogas lícitas. Tá? Porque na verdade é o seguinte, a profissão da área da medicina é a profissão médica no mundo que mais tem índice de suicídio, 5 vezes mais que as outras profissões. Mais do que policial? É a primeira de todas as profissões. Tá? Suicídio. Porque pela pressão. Por várias coisas. Por várias coisas. Decepções, impotência. Mas assim, ó. O problema é o seguinte. O ambiente hospitalar, olha o que eu vou dizer agora. Ele é inóspito. A gente que vive lá dentro. O que paira dentro de um hospital? O medo.
um espírito de pavor, Arrependimentos. arrependimento, pena, que é um... Isso aqui é pena. Que tem de gente, né, que tá perto da morte, Da que morte, começa exato. a reavaliar a vida e fala, devia ter feito isso. E muitas pessoas assim passam e falam assim, pá, pobre desse moribundo aí. Ah. Posso pessoa vai melhor? Sentimento de pena. A morte, ela beira outra coisa. Mas amor também, Amor. né? Muita compaixão, Também, sim. muito amor. Muito amor. Mas eu te digo pra ti, Vilela, é mais sentimentos ruins do que bons no hospital. Com certeza. Você sente a energia quando você chega lá. Exato. Outra coisa, impotência. Às vezes tu sabe que não tem mais o que fazer, o paciente é terminal. Tá? Às vezes eu escuto assim, ó, de pessoas assim, mas que bom que tal paciente tá lá perto do... Citando agora aqui você, Sírio-Libanês, Albert Einstein. Cara, tem doenças que são incuráveis. Se você descobrir um câncer metastático agora, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Olha o Steve Jobs. É. Tá entendendo? Um câncer de pâncreas que foi fulminante, você não tem o que você fazer. Então, esses espíritos, esses sentimentos ruins, eles pairam lá dentro. Por isso as pessoas são muito atormentadas dentro. E isso aí reflete em muitos profissionais Exato. da área da saúde. Isso é uma realidade palpável e visível. Como que se explica, né, essas experiências, esses milagres? Nós sabemos que o corpo se regenera, o corpo pode ter, né, uma mudança drástica, mas tem alguns quadros que é irreversível, certo? Eu posso estar errado, mas o que o senhor me diz assim de casos de doenças terminais, da pessoa que está desenganada? Todo diagnóstico diz que a pessoa nas próximas horas vai morrer. O que a medicina diz sobre isso? Na verdade, quando acontece uma situação dessas, a medicina não diz nada. Porque você tem que engolir a seco algo que não tem como explicar. E nós somos treinados para dar explicações para o paciente. Por exemplo, vou contar um caso para o senhor. Que muitos que consultam comigo nem sabem que eu sou cristão. Eu estava operando uma paciente, a paciente completamente acordada, porque era uma raquianestesia, do umbigo para baixo, e eu estava operando, era uma cirurgia de reto, e a gente coloca, ela tá com as pernas para cima, como se fosse ganhar nenê, e a gente deixa um campo que tapa para ela não ficar olhando ali. E eu vi que essa paciente, ela estava conversando mais do que o habitual. Inclusive o meu anestesista chegou do meu lado e fez assim comigo, um símbolozinho assim, ó. Quer que eu coloque ela para dormir? Tá te incomodando? Porque às vezes tem uns que falam demais, faz um sedativo, né? Mas era uma hack. E eu fiz assim, ó. Não é necessário. E essa paciente continuou conversando. E ela veio na primeira revisão comigo. E tu sabe que eu senti claramente que essa mulher tinha algo pra me dizer. Sabe aquela coisa que tu vê que a peça tá com uma coisa assim, ó. Tá embuchada, que ela quer te dizer alguma coisa. Mas eu... Você sente, né? Sente. Mas eu não perguntei. Mas eu senti, o que será que essa mulher tem? Será que ela tem alguma reclamação? Alguma coisa que aconteceu com ela? Ela veio na segunda revisão. E tudo bem com o pós-operatório. E aquela mulher disse assim pra mim. E eu disse pra ela, olhei e disse assim. A senhora tem algo pra me dizer? Falei, sem rodeio. Ela olhou e disse assim, tenho. E eu disse, então fale. Mas doutor, eu tô inquieta desde que o senhor me operou. Eu tô perdendo o sono desde que o senhor fez uma cirurgia comigo. Eu disse, me diga, o que houve? O seguinte, primeira coisa que ela dizia é o seguinte, ela não sabe, ela achava que eu era um médico ateu, e ela disse assim, eu quero lhe dizer que eu sou ateia, eu quero lhe dizer que eu não sou maluca, e eu quero lhe perguntar, o senhor lembra que eu conversei mais do que o normal numa cirurgia? Eu disse, lembro. Por acaso eu lembro, que inclusive meu anestesista perguntou se não queria que eu sedasse a senhora. E eu disse assim, lembro. E ela disse, então deixa eu lhe contar. Não acha que eu sou louca, doutor? Eu digo, o senhor sabe, eu não conseguia lhe ver. Mas à minha direita, acima do senhor, então à sua esquerda, durante todo o tempo da cirurgia, tinha um ser com aspecto de Jesus Cristo. Assim, ó. Olhando para baixo todo o tempo da cirurgia. E no outro lado, no seu lado direito, no meu lado esquerdo, tinha um ser de branco, na mesma altura, que parecia ser um anjo. Eu fechei os meus olhos, eu falei com o anestesista várias vezes ali. Mas eu vi, doutor. Eu fiquei calmo, sentei, e eu disse assim pra ela, tu viste o meu amigo, que eu nunca vi. Que todas as vezes que eu tô lavando as minhas mãos antes de... Nunca tinha acontecido, doutor. Dessa maneira assim, não. Olha só. Que sempre que eu tô lavando as minhas mãos antes de entrar no ato cirúrgico, eu sempre fecho meus olhos ali, sem muito alarde, e eu peço pra Jesus me acompanhar na cirurgia. E eu disse pra ela, a senhora teve uma experiência que eu nunca tive, que eu nunca vi, mas é algo pra senhora, como se eu for pra lhe notificar.
A senhora entender que, na verdade, esse seu ateísmo é algo que é completamente incompreensível. Para a senhora agora não tem como. Que nem, por exemplo, outro exemplo que vem na cabeça agora. Essa história faz o quê? Uns 6, 7 anos. Entrou uma senhora, passou na frente da minha clínica lá. E ela entrou e falou pra minha secretária assim: passa um recado pro doutor Fernando Lemos. Ela não foi consultar comigo. Ela disse assim: eu tive que parar pra dizer. Eu fui até a esquina, eu olhei algo, e eu disse: não, mas eu tô louca. E ela voltou e fez o mesmo trajeto e continuava lá. A minha clínica tem uma porta onde entram os pacientes e uma porta pequenininha do lado que é onde entra os funcionários e os médicos que atendem lá, e a parte da jurídica estava lá. E ela disse: avisa pro doutor que naquela portinha lá, ó, pequena que tem lá, tem um anjo bem grande lá, segurando uma espada. E a secretária entrou no próximo intervalo da consulta e disse assim pra mim: doutor, eu vou lhe dizer o que uma pessoa que passou na rua disse que viu, e eu vou lhe transmitir aqui o que tá acontecendo. Eu digo, falo. Ela disse que viu um anjo ali na sua porta, ali segurando uma espada. Eu disse pra ela: pois é, eu oro quase todos os dias pedindo que Deus coloque anjos na frente da minha clínica, nos protegendo, e que todas as pessoas que sejam com medo, com dúvida, com insegurança, que fique isso aí tudo do lado de fora. Então, na verdade, se tu puder falar com ela, diz que eu creio, acredito e obrigado, porque eu nunca vi esse anjo que ela viu. As pessoas têm dificuldade de acreditar nesse sobrenatural que o Senhor está compartilhando com nós aqui. Mas é a verdade. Né? Jesus, quando esteve aqui, foi o que ele fez. Ele operou milagres, ele transformou a vida das pessoas. O evangelho não é só palavras, o evangelho é poder de Deus. Né? E essas experiências são reais. É que as pessoas, como eu volto a dizer, elas precisam experimentar. Porque se elas experimentarem, elas vão crer. Mas não tem como crer se elas não buscarem essa experiência. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é uma questão de busca, né? Eu atendo pessoas de todas as crenças possíveis e impossíveis, né? E dificilmente, Vilela e pastor, eu toco em algum assunto espiritual dentro da minha clínica. Sim, tá certo. Dificilmente. Nem tá? deve, né? Só que, falando em relação a discernimento, existe sim alguns momentos Que você sente que a pessoa... eu sou impelido, que eu assim, ó, já teve casos que eu fui impelido a falar algo, fazer algo que eu não fiz, e eu fiquei muito mal. Vou cantar um caso pra vocês que aconteceu o ano passado. Eu acho que essa pessoa, tem que ser que ela tá assistindo esse programa aqui, ela sempre acompanha tudo. Ela fez uma cirurgia comigo, tá? Ela é de uma cidade lá do estado. E ela é uma pessoa muito falante, uma pessoa muito comunicativa, e na primeira revisão cirúrgica que ela voltou comigo, ela estava literalmente mudada. Angustiada, com uma cara de pavor. O esposo explicou que ela não era mais aquela pessoa que ela sempre foi. E eu senti claramente que era algo espiritual. Sim. E ela chegou a mostrar que estava totalmente desesperançada. Eu tenho muito medo desse termo desesperança, porque é o último passo para tu pensar no suicídio. A desesperança é quando você já acha que não tem solução mais para nada. E naquele momento, e eu relutando dentro de mim, de o que eu faço aqui? Falo alguma coisa, não falo? Antes dela sair, eu disse para ela o seguinte, quase que eu falei o nome dela aqui. Eu disse: tu aceita que eu faça uma oração por ti? E ela disse: claro. Aí eu orei, estávamos de pé para ela sair na porta. Ela chorou e ela me abraçou. E o que foi o mais surpreendente? A hora que ela saiu da porta da clínica, do consultório, ela contando que foi como se fosse um estalar de dedos. Tudo aquilo que ela estava sentindo de ruim desapareceu. E ela retornou na segunda revisão e ela conta para todo mundo agora. E eu fui curado. Eu disse assim, ó: não foi eu que te curei. Isso aí foi algo que eu senti de Deus. Mas assim, ó, é o discernimento espiritual, nesse momento de falar. Que nem pessoas às vezes que estão num caso terminal. Exato. Tá? Não tem mais o que fazer. Teve o caso de uma mulher que estava em estado terminal e a família acompanha minhas orações às 6 e às 18 horas. Daí uma das pessoas da família pediu a permissão, né, para entrar lá
na CTI, porque eu acho que é bem restrito, né? E colocou o telefone do lado do ouvido dela com a oração, né? E ela, assim, acho que não viu nada naquele momento ali, mas ela ficou ali alguns minutos com a oração, bem no momento da oração. E ela fez isso assim por 3, 4 vezes na semana. Aquela mulher que estava totalmente desenganada, né? Jesus entra, cura ela, e ela vai à igreja, ela foi na igreja onde eu estava ministrando naquele dia, e veio dar o testemunho. Olha aqui, ó, essa mulher que está aqui do meu lado, ela estava desenganada, estava para morrer, a família estava se despedindo dela. Eu comecei a levar as orações e ela foi curada. Nós sabemos que é Jesus que cura, que é Deus que opera.